eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um tecido preto. E o texto que eu escolhi está em João capítulo 11, versículo 40, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou pintar esse desenho aqui que eu já pintei numa toalhinha de um vermelho escuro. Essa daqui foi a aula 888. O mesmo risco eu vou fazer aqui no tecido preto. Esse daqui é um pano de prato, pé de galinha da Santa Margarida, mas dá para eu demonstrar para você perfeitamente. Primeiro, eu passei o risco aqui no tecido com o carbono amarelo. É um carbono de costura. Vocês podem usar também um carbono branco, que dá o mesmo resultado. Dá para ver perfeitamente o risco. Antes de começar a pintura, eu vou usar um pincel aqui, número, deve ser um 14, esse aqui já nem tem número mais, e vou usar o clareador, incolor clareador. Eu coloquei aqui, ó, um pouquinho do clareador, que vai ser a base que nós vamos usar, para você ver que ele cobre o risco, ele desmancha o risco. Então, nesse caso, se eu estou trabalhando com o risco branco ou amarelo, eu não posso fazer dessa forma. O que que eu vou fazer então? Eu vou usar um pincel menor. Tá vendo que aqui a gente tem uma, duas, três folhinhas? Eu vou preencher a folhinha, porque se eu preencho todo o desenho, eu vou perder o risco. Então, eu vou fazer só a folhinha. Eu vou preencher todas elas, porque elas estão separadas. E para saber quem tá por cima, que nem aqui essa tá por cima, eu vou olhar no meu risco. Porque a base vai estar toda preenchida e esse risquinho aqui de separação vai sumir. Olha, eu acabei de preencher todas as folhinhas e agora eu vou deixar secar. Vai ficar incolor, vai sumir, só que vai criar uma base para a gente poder pintar com a cor por cima. Eu já passei aqui o clareador todinho e já tá sequinho. Agora eu vou fazer as folhas que eu coloquei todas por baixo, né? Porque isso facilita. Como aqui é uma demonstração, facilita. Se você pegar um desenho que tem folhas por cima, você pode fazer também, sem problema. Eu vou usar três cores. Eu vou colocar verde musgo. Ah, um detalhe, sempre quando está trabalhando no preto, as cores vão escurecer um tom, digamos. Aqui eu tenho verde musgo. Eu passo ela em cima do preto, em cima do clareador. Ela vai ficar verde pinheiro. Se eu passar direto no tecido sem o clareador, o verde musgo vai ficar tipo verde pântano. Então, sempre procure usar cores mais claras. Eu vou usar um pincel número 6, tá? Eu vou usar aqui o verde musgo para fazer... Vou fazer aqui essa folha e eu vou começar preenchendo aqui embaixo. Bem direitinho. Se ficar um pouquinho diferente do risco também não tem problema. Eu vou pôr o meu risco aqui, porque... aqui eu tô enxergando o desenho, tá? Eu sei onde eu passei o clareador, mas olhando lá vai ficar bem mais fácil. E essa folhinha aqui, ela tá por baixo, então eu vou fazer assim, ó, verde musgo,
Subo um pouquinho, não preciso nem lavar o meu pincel. Eu vou terminar a folha com o verde kiwi. Vou fazer sempre a sombra com verde musgo. E a sombra é onde tá por trás de alguma coisa. Quando uma folhinha tá em cima da outra, a que ficou por trás vai ficar mais escurinha. A que ficou na frente vai ficar mais clarinha. Olha, aqui tem uma cor, aqui tem outra. Eu vou fazer sumir essa divisão. Aí, eu já tenho outra aqui, vou fazer também as duas, para você ter bem uma noção do que eu tô fazendo. Olha, aqui tá por trás, aqui tá por trás. Agora eu vou puxar. E outra coisa, tem que preencher bem parelho. Não deixa assim, ó. Esse tecido, ele é mais grosseiro, né? Porque ele é pé de galinha. Mas não deixa uma parte bem preenchida e a outra sem preencher. E outro detalhe, ó, limpando o pincel. Aqui eu tenho essa folha por cima daquela. Você viu que eu deixei um pedacinho ali. Aqui, ó. Vou preencher e aqui eu já vou passar o mais clarinho, que é o kiwi, para fazer a divisão entre as duas. Agora eu termino de preencher. Se sair um pouquinho do clareador, não tem problema. Só vai ficar uma tonalidade um pouquinho mais escura. Ó, bem preenchidinho. As duas aqui eu saí, ó, já tá ficando escurinho ali. Tá? Agora, com o mesmo pincel lavado e seco, eu vou usar o amarelo bebê para fazer uma luz. E assim, não vou começar dali. Aqui é o pé da folha, aqui é a ponta. Não começo lá dentro da entranha. Começo aqui, ó, pelo meio. Coloco um pouquinho de tinta. Essa folha é igualzinho às folhas que eu sempre faço com vocês. Vou puxar pra cá. E agora eu vou colocar um pouco de tinta do lado oposto e vou puxar pra dentro. Olha só como que vai ficar. Esta daqui, a mesma coisa. Aqui tá o pé da folha e aqui tá a ponta. Eu vou começar por aqui, olha. E agora eu vou puxar pra cá. Pronto, aqui, ó, vou pôr novamente um pouquinho do claro do lado de lá e vou puxar pra dentro, deixando esse arranhado, essa ranhura, né? Se você quer fazer acabamento, pode esperar secar, aí você usa o pincel zero e faz assim, ó, com a cor mais clara. Ó, tô fazendo aqui a ranhura e vou fazer algum detalhezinho do lado de cá. Ó, vou fazer aqui aquela pontinha que eu gosto de fazer, vou fazer, acentuar, né, a ranhura. E aqui desse lado, vou colocar algum detalhezinho. Vou terminar todas as folhas, isso vai me adiantar bastante aqui o trabalho. Todas vão ser nesse mesmo ritmo. Olha só, terminei aqui de fazer o acabamento com o pincel zero. Quero mostrar uma coisa pra você. Esse espaço aqui e esse pedacinho aqui, eu não tinha passado o clareador. Como é um espaço de fundo, aí eu preenchi com o verde musgo. Ele ainda tá molhadinho e olha como ele já sumiu bastante. Ele vai ficar bem escurinho. Sem clareador embaixo, fica mais escuro ainda. Agora, eu vou ensinar pra você um batidinho para fazer em alguns pontos. Vou usar um pincel menor, número 2, ele tá maiorzinho, ó, a cerda tá mais compridinha, e eu vou pegar o azul Caribe. Eu vou começar, eu vou colocar aqui, bem aqui no meio. Eu tô enxergando aqui, ó, o risco do contorno da flor. E eu vou fazer batidinho, quer dizer, pega o pincel cheio de tinta e bate, tá? Batidinho.
Nunca faça compridão. Deixa pertinho aqui do trabalho. Fiz uma base, agora eu vou fazer um rabinho. Mudei de azul. Tô com azul bebê, que aqui parece até o branco, né? 3 rabinhos, do meio mais compridinho e mais gordinho. Vou fazer mais um batidinho aqui. Pouca coisa, isso só vai complementar o trabalho. Ó, tô vendo o contorno, então passo o pincel assim grosseiramente mesmo, só pra marcar ali. Primeiro o azul Caribe, segundo, sem bater aqui embaixo, você faz umas pontinhas com azul bebê. Não deixa aquele negócio assim de parecendo um pezinho de galinha, tá? Aí, chega ali, você viu como aqui já começou a sumir. E é assim mesmo que vai ficar. Eu vou pôr um pouquinho aqui também. Aqui eu vou fazer só um rabinho, ó. Um pouquinho do bebê. Pronto. Aqui embaixo eu vou colocar em 2 lugares. Eu vou colocar aqui que ficou um espaço mais profundo. Batidinhos, nunca coloque num lugar raso assim. Coloque sempre saindo de baixo do arranjo. Ele ajuda a equilibrar o todo. Aí, aqui já deu. E mais um pro lado de cá, para não ficar assim pendendo para aquele lado. Acho que eu posso colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Aí equilibra. Aqui eu não posso puxar muito para ficar dentro daquela linha imaginária, ó. Um pouquinho mais curto. E aqui. Se você quer essa cor um pouquinho mais acesa, faça 2 vezes. Faça agora, espera secar, aí você repete a mesma coisa. Bati mais um pouquinho pra lá. E agora eu vou pegar um pincel zero e o amarelinho, eu vou usar o canário. E vou fazer assim, tipo 3 pontinhos com amarelo. Esse amarelo, como tá pegando em cima de uma cor que ficou de base, ele não vai modificar tanto, ele vai escurecer um pouquinho, mas não tanto. E o amarelo é bom, amarelo canário, é bom para trabalhar em cima do preto, porque ele tem branco na composição, então ele ajuda a neutralizar o preto. Agora eu vou colocar o clareador nas 3 flores. Aqui, mesmo eu passando o clareador em cima do risco amarelinho, se eu não esfregar muito o pincel, depois que seca, eu percebi que o amarelinho aparece. Então, é uma dica. Eu já passei o clareador aqui nas 2 flores. E esta eu não passei porque eu quero aproveitar para dar uma outra dica para você. É uma forma, porque eu tô aqui fazendo e pensando, e aquela pessoa que não consegue enxergar e não consegue desenhar? Como é que vai fazer, né? Então, eu pensei assim, vamos usar um pincel bem zerinho, bem fino, e antes de passar o clareador, você vai passar o teu pincel com um pouquinho de branco. Olha, isso aqui é o contorno. Aqui tem mais uma dobrinha. É o contorno do trabalho. Aí não tem problema. Aqui, ó, nem precisa, né? Porque aqui você sabe que terminou a folha ali. Aqui a gente tem uma linha reta. Temos uma dobrinha. Aí vem fazendo curvinhas, redondo. Aqui, ó, eu tô enxergando o risquinho do carbono, risquinho amarelo. Aqui nem precisava, porque aqui é o contorno da folha, a gente já sabe. Aqui separa e aqui separa.
Aqui, faz uma pontinha pra fora e faz isso aqui. Olha só, agora, e essa daqui vem aqui, ó. E esse espaço aqui é o espaço onde tá marcado o miolinho. Eu vou até deixar assim, ó. Esse é o desenho que eu tô enxergando. E agora tem que esperar secar. Olha, aqui eu já passei o clareador, já secou. E aqui, que eu tinha passado o clareador antes, eu vi um pouquinho da linha e passei o grafite. Olha só, o grafite também funciona no preto. Dá pra ver. Olha só. Então, assim, é uma outra forma de fazer. Agora, eu vou pegar o meu pincelzinho número 6, vou pegar o branco e o pink. E nós vamos começar por essa flor aqui, que tá por trás. E eu vou trabalhar com a sombra, que é o pink. Primeiro, sempre onde tá por trás. Então, assim, ó, essa pétala e essa. Aqui tá por trás. Agora, entre essas duas, aqui, ó. E desse lado a gente tem uma dobrinha. Então, eu já vou fazer a sombra da dobrinha. Essa daqui, ela tá por cima de todos os lados. Então, eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui, ó, na parte da ponta dela. Vou pôr um pouquinho aqui. E nessa aqui, a gente tem uma dobrinha desse lado, mais duas dobrinhas aqui. Eu tô colocando a sombra. Depois, o restante eu vou preencher com o branco. Aqui, essa tá por cima. Então, aquela vai levar a sombra. E desse lado aqui também, ó, que tá por baixo daquela flor. E aqui tá por cima da folha, então a gente pode deixar assim. Pôr um pouquinho mais, porque já tá sumindo. Aqui eu vou pôr um pouquinho também, porque é dobrinha. Só que o lado de trás da dobrinha tem que ficar com um pouquinho da cor. Agora o branco. Você lembra que aqui é o miolo? Essa parte de baixo é bem escurinha, mas aqui, ó. Esse daqui nem vinha aqui. Já vou colocar um pouco do branco. E agora eu vou completar as flores, as pétalas. Olha, aqui tá o contorno. Se você tem assim algum risquinho de tinta, vai ficar bem mais fácil, tá? Então, eu acho que você deve fazer daquela forma ali. Eu só quis mostrar as duas formas e para você ver a dificuldade de enxergar no preto. Aqui tá por cima. Aqui por cima. Aqui temos dobrinha. Aqui tá por cima. E aqui tá por cima daquela de lá. Então, eu vou colocar o branco ali. Você viu que onde eu coloquei a sombra, eu fiz contraste. De um lado tem a sombra, do outro lado tem a luz, sem misturar. Eu já vou colocar o branco ali nas dobrinhas. Porque aqui eu ainda não vou fazer o acabamento. A dobrinha também, ó. Você coloca deixando linha aqui, só pra trás que você mistura um pouquinho. Ó, de novo aqui, ó. E mais uma aqui. Eu vou deixar assim, porque eu vou ter que fazer uma outra vez. O preto vai absorver um pouco. Quando isso daqui secar, vai ficar mais fácil de a gente fazer a maquiagem. Eu vou adiantar essa parte aqui, que eu fiz nessa flor, eu vou adiantar nessas outras duas.
Olha só, já pintei, já tá sequinho. Confira onde foi que eu coloquei as luzes para você fazer o seu, tá? Agora eu vou fazer o quê? O acabamento. Quer dizer, eu vou pintar tudo de novo. Ah, ali eu esqueci de pôr o branco. Repare como agora a cor vai cobrir mesmo. Olha, vai aparecer o rosado. Aqui. Todo lugar que tiver o pink, você vai pôr o pink de novo. Lugar onde tiver o branco, você vai pôr o branco de novo. E não precisa ficar misturando muito não, tá? Aí. Agora, mas eu fiz primeiro esta daqui, né, pra você ver. Então, eu vou fazer... já tá bem seco. Olha, eu vou quase cobrir inteiro. Não precisa ficar só naquele lugar, só preserve mesmo a área de luz. Isso precisa. Porque depois a gente vai voltar com o branco. E o branco a gente vai entrar um pouco por cima. Assim você tem a pintura bem nítida no preto. Você consegue o colorido bem forte. E de outra forma é complicado, porque o preto, assim como qualquer outra cor escura, vai absorver. Agora eu vou pôr o amarelinho bem aqui onde é o miolo. Em cima do branco ele vai pegar bem. Já vou pôr aqui também. E o amarelo canário. Aí eu não coloquei o branco, né? Vou colocar o branco. Quando você estiver fazendo florzinha do campo, assim, não deixa muito redondinha a pétala. Você pode deixar ela tortinha, que ela vai ficar mais interessante. Assim, eu digo assim, as bordas, né, que tem que ficar... Que às vezes a gente faz aquela linha bem certinha. Não, deixa assim, meio onduladinha. Dobrinha, dobrinha. Aqui nem vou pôr dobrinha porque acabou fechando aqui. Aí, eu vou fazer o acabamento dessa pra você ver. Eu vou usar o sépia, vou pegar um pincelzinho número 2, em cima do amarelo, aqui, ó, bem embaixo. Eu vou puxar pra cima, de forma que aqui fique bem preenchido. Aí você puxa. Agora eu vou usar o pincel 0. E com ele eu vou fazer risquinhos aqui, ó, puxando do sépia pra fora. Você viu que eu tô ficando em cima da área amarela. E agora são pontinhos. Pontinhos com o sépia. Não é para ficar acertando na ponta dos risquinhos. É para fazer bastante, para ficar assim, ó, aleatório. Pronto, bastante com o sépia. Agora eu vou pegar o amarelo de novo e vou fazer alguns com o amarelo. Aqui, ó, bem na beiradinha onde acabou o amarelo, a gente põe pontinhos. Isso. Por fim, eu vou usar o pincel 0 e vou fazer com o branco, assim, ó, aqueles detalhezinhos. Olha só que graça que fica. Não é um contorno.
É um detalhe aqui, um detalhe ali, uma pontinha de uma dobrinha aqui, uma acertadinha ali. Eles vão ficar mais bonitinhos na área onde tá o escuro. Bom, agora como que você já sabe como eu fiz ali, eu vou terminar estas duas. Olha só como ficaram, eu gostei, mas eu senti falta disso aqui. Tá muito longe, tá muito fraquinho, então eu vou fazer de novo. Agora vai ficar um pouquinho mais próximo e vai aparecer mais, porque já tem uma camada embaixo. E eu coloquei no automático até os pontinhos amarelos ali. Que agora eu tô cobrindo tudo. Se você viu o vídeo inteiro antes de começar a pintar, você não vai fazer isto. E é uma coisa bem rápida, bem fácil e já tá praticamente pronto. Só colocar os amarelinhos. E eu já tenho os meus batidinhos de novo. Agora eu vou fazer mais aqui. Eu vou fazer um pouquinho aqui também, ó. Aqui tem uma área escura. Eu vou aproveitar esse cantinho aqui para fazer um raminho. Pincelzinho sujo. Pronto. Amarelinho de novo. E esse risco você pode pintar numa toalha preta, dessa forma. Você pode pintar em tecido branco, aí você pode ir direto com a tinta, é claro, não precisa fazer toda aquela base, vai ser muito mais fácil. E como eu disse, esse é o mesmo risco da aula 888. Lá eu fiz com tons diferentes, porque a cor da base era diferente. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado!